Então, você consegue fazer um acompanhamento aí em tempo de execução de todas essas atividades. E quando você faz também a avaliação, né, da empresa, ele já gera aqui um mapa de calor da matriz de risco, né, já pontuando cada uma dessas atividades aqui dentro. Beleza, pessoal? Sou o Lucas Berti, fundador do SOC Brasil, e cá estamos hoje com o senhor Rodrigo Otávio, veio nos explicar um pouquinho desse Octo Legal. Ele já está nos apoiando aí já tem um tempinho, e aí a gente resolveu entender um pouquinho melhor aí como que ele surgiu essa ideia, da onde ele veio, o que comem, onde vivem e tudo mais. Então eu falei, vamos trocar uma ideia ali, a gente já deixa o pessoal também entender um pouquinho das minhas dúvidas, pode ser do pessoal, então já grava tudo de uma vez. Beleza? Maravilha. Então, obrigado aí, Lucas, pelo convite, né, e por poder fazer parte aí um pouco dessa comunidade com vocês, apoiando e junto com a galera aí, né, galera do Cybersecurity aí. Pessoal doido aqui. Mas, cara, explicar um pouquinho do o que é o Octo Legal, o que faz. Eu tenho umas outras dúvidas, mas vamos começar pelo começo. Ah, beleza. Então, o Octo, ele é um software de gestão de projetos, né? Eu trabalho aí com segurança da informação já há mais de 20 anos, então tenho uma experiência larga aí em implementação de projetos, né, de cibersegurança, principalmente para empresas de pequeno e médio porte. Então, aquelas empresas ali que têm um orçamento apertado nesse quesito aí, e estudando um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, quando ela surgiu lá em 2018, então em 2019 a gente fez um estudo bem grande ali em cima da LGPD, e ao fazer a implementação de alguns projetos com alguns parceiros da área jurídica, a gente percebeu que não era possível fazer a implementação e gestão posterior desse projeto sem uso de ferramentas. Então a gente procurou outras ferramentas no mercado, encontramos algumas muito boas, né, por sinal, só que com um investimento muito alto. Então, eu falei, bom, meus clientes não vão pagar esse valor aí para ter uma ferramenta de gestão. E aí, enquanto eu estava esboçando ali, né, como desenvolver essa ferramenta, eu também estava fazendo uma pós-graduação em gestão por processos e qualidade. E muitas questões que eu estudei, né, lá nessa pós em qualidade e gestão por processos, eu vi dentro de um projeto ali da LGPD e eu falei, bom, então vou criar algo que possa ser customizável, né, algo que a gente possa editar e já utilizar para outras coisas, como, por exemplo, para a implementação de uma ISO. Então, então a gente fez o desenho da Octo, onde você possa fazer a gestão de um projeto da LGPD, mas possa fazer também a implementação, a auditoria de uma ISO ou de um programa de compliance, ou de repente, se você tiver interesse em fazer uma aplicação com o escopo de um NIST, por exemplo, você consegue customizar aqui dentro da plataforma. Eu vou compartilhar a tela aqui, Lucas, e aí você vai lançando as dúvidas aí, e eu vou já mostrando aqui, né, um pouco do que a gente desenvolveu. Acho que fica mais fácil para todo mundo. Sim, até para o pessoal entender o quão customizável é e quando você diz customizável, o que é, né? Sim. Então, essa é a cara inicial aqui do sistema, né? Geralmente, quem faz a implementação de programas de privacidade, né, ou da LGPD, são profissionais que fazem a implementação para várias empresas, né? Então, a gente criou aqui, essa é a tela inicial do sistema, onde esse profissional ele pode criar vários projetos, né, ou adequar várias empresas lá, seja ela na LGPD ou na ISO aqui. Então, eu criei algumas empresas aqui. A plataforma daria para colocar num MSSP da vida? Sim. Eu tenho lá uma consultoria, tenho meus clientes, eu consigo prestar algum tipo de serviço usando o Octo para todos eles. Essa é a ideia principal. 85% dos nossos clientes hoje são prestadores de serviço, né? Quem presta serviço de implantação, geralmente, a maior parte da LGPD, mas tem alguns profissionais que utilizam. Eita, deu uma travadinha. Rodrigo, não sei se fui eu.
Voltou, Rodrigo? Acho que eu dei um chute no cabo de rede aqui. Vantagem de não ser ao vivo. Vou dar um stop sharing aqui. Que estranho, parou de responder o meu ping aqui. Estou com o ping aberto aqui já, para ver se... Bom, vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui, tá? De boa. Então, onde paramos, né? Eu entrei aqui numa empresa... 85% dos... 85% dos nossos clientes são profissionais que fazem a implementação desses projetos, né? E aí, esses projetos, geralmente, eles são continuados depois lá pelo encarregado de dados ou pelo DPO. Então, tudo que o profissional constrói dentro da ferramenta, né, para aquele cliente, aquele encarregado, ele continua fazendo a gestão posterior aqui. E daí, sobre essa customização que eu falei, né? Então, geralmente, quando a gente faz lá o ciclo de criação de um programa de privacidade, a gente segue mais ou menos esse fluxo aqui, que a gente chamou aqui, né, do caminho de adequação da LGPD, ou da criação de um programa de privacidade. E depois do workshop de sensibilização... Oi? Dá até para gamificar o negócio ali, ó. Então, a gente até tem aqui no backlog, né, algo onde você, na parte de treinamentos aqui, a gente poder fazer gamificação com os treinamentos, né? E a ideia era quando a consultoria fosse passando pelas etapas, ele ia posicionando aqui um bonequinho para dizer onde que você está nesse ciclo, né? Mas aí acabou que a gente não evoluiu nesse aspecto aqui. Mas a etapa do diagnóstico, que é onde você faz uma análise, né, de maturidade lá na empresa, então aqui tem um escopo com 5 perguntas, só que eu coloquei para ter um exemplo bem simples aqui, né? Então, nesse exemplo, você faz a criação desse escopo, né? E aí o Octo ele já traz um escopo com 45 atividades que é uma base da leitura da lei, né? Por exemplo, a empresa nomear um encarregado de dados está escrito na lei. E aí, então, outras questões relacionadas à ISO 27001, né? Sobre proteção de dados. Então, a gente tem esse escopo aqui, quando você cria uma empresa nova, ele já traz esse escopo com 45 atividades. E aí, mas aí, quando vai para ISO, ele muda ali as atividades ou ele pega e faz o que é LGPD/ISO? Boa. Então, ó, eu vou pegar aqui esse diagnóstico que eu tinha, que é de uma empresa de teste que eu tenho aqui, né? Então, eu vou excluir todas essas atividades aqui. Então, eu venho aqui em editar, aí eu vou excluir as atividades, e aí eu vou importar tarefas, e aí eu vou escolher aqui um template da ISO 27001. Isso é bacana. Então, eu importei aqui as atividades relacionadas à ISO 27001, e aí quando eu vou seguir o caminho aqui, né, utilizando como escopo do meu projeto a ISO 27001, eu sigo ela com algumas premissas, né? Então, por exemplo, só para você entender aqui, ó, a política de segurança da informação específica, tá? Então, assim, a empresa não tem política de segurança da informação, então a gente precisa revisar essa atividade. Aí eu passo para o próximo item do meu escopo. Então, o anexo A da ISO 27001 tem 93 tarefas, né, se não me engano. Então, você vai lá, passa por cada uma dessas 93 tarefas. No momento que você está respondendo cada uma delas, você já pode fazer o cálculo do risco, né, inerente aqui, da probabilidade de não aplicar essa tarefa dentro da organização, né, de acontecer algum evento se eu não tenho essa tarefa aplicada, e qual que é o impacto que isso gera para a minha organização. Então, fazendo o cálculo aqui da probabilidade e do impacto, ele já faz o cálculo do risco aqui. E daí ele já gera evidência também de qual foi a pessoa que marcou
Uhum. Né? E a gente também a gente traz aqui os 5 pilares do COBIT, né? Então, os 5 níveis de maturidade para que a gente possa gerar aquele gráfico radar, sabe? Sabe aquele Sim. gráfico que parece uma teia lá? Aquele Então, gráfico. cara, isso fica sensacional quando você tem uma empresa, quando você tem esse diagnóstico respondido ali, fiel, né, a esse, a maturidade, o nível de maturidade de cada aplicação, ele já mostra claramente qual é o pilar que a empresa mais é deficitária. Então, fica mais fácil para o gestor tomar a decisão, né, no que ele vai ter que investir mais energia. E até mesmo para conseguir fazer um plano de os próximos 6 meses, vamos investir aqui, no próximo 1 ano, isso daqui. Vamos aumentar 1 ponto nesse e meio no outro ali nesse próximo semestre. Você consegue ter uma visão legal do como vai investir esforço e até financeiro aí. Né? A teia é bem legal. É isso aí. Então, depois de, enfim, respondido, né, os itens lá do... Vou responder mais uma... E aí, se você colocar adequado, ele dá um check ali que você tem o item. Se eu colocar como adequado, o que ele vai fazer? Ele vai... vamos olhar aqui no painel principal. Ele vai aumentar aqui a minha aderência, né? Então, vamos supor, as atitudes tomadas pela empresa. Então, basicamente, o meu escopo aqui de 93 atividades, ele está com 1% de aderência a esse escopo, porque eu marquei uma ação só como adequado, né? Ou seja, a minha empresa está adequada, segundo esse escopo, com uma atividade apenas. Entendi. Na medida que você vai acompanhando esse projeto como um todo, ele vai alterando os indicadores, né, de forma automática, e isso ajuda todos os integrantes do projeto a entender, né, em que passo estamos ali desse programa, né, seja da implantação da ISO lá ou do programa de LGPD. Aqui no plano de... Então, depois de respondido esse diagnóstico, no plano de ação, ele vai trazer as ações, né? Quando você responde que precisa revisar uma determinada atividade, primeiro ele cai aqui no pendente. Ou seja, eu preciso agora tomar uma ação quanto a essas atividades que estão aqui no meu escopo. Então, só se a gente estiver fazendo um plano real, a primeira a gente faz meio que esse assessment, aí ele joga para esse plano de ação tudo pendente, e ali a gente vai pensar no plano de ação, como diz o nome, e vai pensar, vamos priorizar esses 5 para tratar agora. Aí você vai lá e vai tratando eles e assim por diante. Exatamente. Então, o primeiro passo, né, seria customizar aqui o escopo do projeto e aí, então, responder todo esse checklist. Baseado nessa resposta, aqui no plano de ação, a gente consegue definir, então, as prioridades, né? Seja essa prioridade definida pelo risco ou, então, por categorias. Vou responder mais umas 2 aqui. Então, a segunda que eu respondi como adequado, ele não aparece no plano de ação, porque aquilo que está adequado não tenho pendência para tratar. Então, tenho 3 itens aqui. Eu posso responder a probabilidade de impacto lá na hora do checklist, ou então posso responder depois, tá? Pode ver que aqui as outras 2 estão sem o risco, né? Fica azulzinho aqui. Daí o legal é o seguinte, quando eu entro na atividade agora para, de fato, resolver cada uma delas de forma individual, eu vou ter aqui a resposta ao risco, né? Então, se eu vou aceitar, mitigar... Sei, acho que não está aparecendo para você porque eu estou compartilhando a aba, né? Mas é aceitar, mitigar, evitar e transferir. Então, se eu for mitigar aqui o risco dessa atividade específica, quando eu defino uma ação, né? Aí eu tenho aqui um 5W2H. Né? Quem vai fazer o quê, quando, onde e a qual custo. Eu vou, para essa empresa aqui, que chamei de empresa, vou criar aqui o Lucas como integrante do comitê. Vou colocar aqui o e-mail lucas@legal, para a gente poder criar. Então, a ideia é que os integrantes do comitê daquela empresa, seja lá o comitê de privacidade ou como
estão chamando, né, o grupo de pessoas que está incumbido desse projeto, que eles possam participar ativamente, inclusive, do uso da ferramenta, né? Então, eu vou escolher aqui o Lucas, aí ele altera já o status dessa atividade, porque no momento em que eu disse, Lucas, você é responsável aqui por verificar, né, se existem funções conflitantes lá e áreas de responsabilidades, se elas são segregadas, né? Então, aí vamos dizer que aonde que isso vai ser realizado, até quando que o Lucas consegue verificar essa atividade. Então, vamos preenchendo aqui o 5W2H. Quanto mais informações tiverem aqui relacionadas à atividade, mais fácil é para ela ser cumprida. E aí, por exemplo, eu estou mandando lá para o gestor, lá o Joãozinho, ele não precisa ter um login na ferramenta, ele vai receber lá um e-mail com a parte web, por exemplo, ou eu preciso criar um usuário dele dentro da ferramenta para ele receber o e-mail e interagir? Os usuários do comitê, especificamente, você pode ativar eles dentro da ferramenta. Então, você vem aqui daí na gestão de usuários, né, do comitê, e daí o Lucas, ele foi criado aqui, e ele vai receber um follow-up toda semana com as atividades que estiverem sob sua responsabilidade. Mas ele não está ativo, mas eu posso ativar aqui o Lucas e aí enviar um token para você criar uma senha. Aí, fazendo isso, você vai ter acesso à ferramenta e você pode colaborar diretamente no projeto aqui dentro da ferramenta, tá? Então, na medida que o Lucas foi escolhido como responsável, essa atividade passa a estar em andamento, e daí aqui no nosso dashboard inicial, o progresso, ele aumenta, né? Então, assim, aumenta o progresso quando eu determino pessoas como responsáveis pelas atividades, porque o papel do consultor é dar a orientação para o cliente do que deve ser feito. Quando o cliente, na prática, executa, aí, então, a aderência ao programa é que aumenta aqui o percentual, tá? Então, a gente trata indicadores separados, porque é muito comum chegar lá na metade ou no final do projeto e o gestor do projeto quer saber como que está o andamento, e aí é importante separar, né? Como orientação está em tantos por cento, mas como executado na prática está em X. Então, a gente separa esses dois indicadores aí. E daí, aqui, quando você está executando uma atividade em si, você consegue anexar a evidência também, né? Uma prova do que foi executado. Então, você consegue anexar um print, um PDF, alguma coisa nesse sentido. E aí, você consegue gerar relatório, né? De todas as ações concluídas, por exemplo, que já aconteceram, das ações que ainda estão para acontecer. Então, você consegue fazer um acompanhamento aí em tempo de execução de todas essas atividades. E quando você faz também a avaliação, né, da empresa, ele já gera aqui um mapa de calor da matriz de risco, né, já pontuando cada uma dessas atividades aqui dentro. Deixa eu ver se eu tenho uma empresa aqui com mais itens preenchidos. Aí ali na matriz é que tem ainda poucos ali, mas se você tivesse 90, ia falar, tem 10 com alto, 5 com baixo, 15 com médio. Exatamente. Eu acabei excluindo aquele escopo ali, mas é isso mesmo. Então, vou pegar essa aqui que tem 10, eu vou responder rapidinho. Vou pegar aqui. Respondendo aqui onde eu estou. Então, são todas empresas de teste, aqui ainda estou numa conta teste. Mas, eu vou colocar lá probabilidade de impacto muito baixa, médio. Alto. E aí, automaticamente, ele vai preenchendo aqui. E se você não colocar isso, ele não dá. Não, se eu não colocar aqui a probabilidade de impacto, ele não vai pontuar lá no mapa de calor, mas você consegue executar as atividades que estão no escopo do projeto sem fazer a avaliação do risco. É opcional, mas ele traz aqui um adicional, né? Quando você consegue avaliar aqui, enfim, você traz mais indicadores para
para poder dar o direcionamento do projeto. Então, basicamente, esse é o básico aqui do sistema, né? Define o escopo do projeto, responde lá o checklist que faz parte do escopo, seja ele ISO 27000 ou da LGPD, ou tem alguns profissionais também que conduzem basicamente a adequação ali da LGPD na parte jurídica, né, somente. Então, você pode definir o escopo ali só da parte das questões jurídicas, e você faz esse acompanhamento com o cliente só da parte jurídica, ou também tem empresas que fazem só da parte de segurança da informação. O ideal é que seja conduzido ambos, né, em conjunto, tanto a segurança da informação quanto o jurídico, mas eu sei que nem sempre é possível, então, quando você quer definir um escopo só de uma ou só da outra, você consegue customizar aqui dentro da plataforma. A ideia da plataforma não é dizer o que o profissional tem que fazer lá na outra ponta, né? Mas fornecer subsídios para que ele customize o escopo do projeto e faça isso de forma organizada, né? Para que nenhuma atividade fique para trás. Então, é muito comum o profissional que faz a execução desse projeto utilizando planilhas do Excel, e eu adoro o Excel, acho que foi a melhor coisa que a Microsoft copiou, mas é muito comum também quando você segue pelo Excel, a dificuldade que você tem para acompanhar todo o escopo das atividades, né? Então, se você tem aqui uma listagem de atividades onde você pode acompanhar de forma visual tudo que está rolando, fica mais fácil aí para poder fazer esse acompanhamento. E aí a questão você comentou de ter uma customização, né? Você consegue ter a LGPD e colocar ISO. Eu consigo, pelo que eu entendi, o NIST também, né? Você que define o escopo do projeto que você vai atuar, né? Seja na tua empresa, ou seja no teu cliente lá. Aí eu consigo customizar, então. Eu sei, por algum raios, eu tenho um compliance interno. Eu consigo ir lá, criar isso para fazer o upload daquele template ali dentro. E aí eu faço acompanhamento em cima do template customizado. Exatamente. Isso é bacana. Quer ver? Coloca de novo a tela aqui para eu mostrar. Aqui, na etapa do diagnóstico, no menu editar, você pode vir aqui, nesse maisinho aqui, adicionar uma nova atividade, né? E aí aqui você coloca a descrição de qual vai ser essa atividade, qual que é o risco ou consequência de não aplicar essa atividade, né? Perante esse escopo, qual que é a ação sugerida para aplicação, que é opcional também, o setor que está vinculado aqui a essa atividade, geralmente, e a categoria aqui, que é a categoria do COBIT lá, né, para gerar aquele gráfico radar. Sim. Então, você adiciona essa atividade, você pode até mover aqui ela de lugar, e aí, então, quando você vai responder novamente lá o escopo, o checklist, aí aquela tua atividade nova está aqui fazendo parte desse escopo. Então, você pode tanto, enfim, criar, editar, excluir as que já existem. Como eu te disse, né, quando você cria uma empresa nova aqui no Octo, o primeiro template que ele te traz aqui, vou colocar aqui, SOC Brasil. Então, o template da Octo em si, ele traz 45 atividades, 44 aqui nessa versão do Dev. Aí, esse escopo aqui de 44 atividades, ele já é um direcionamento inicial para uma implementação da LGPD. Mas você pode vir aqui no editar e customizar esse escopo para o que você desejar. Entendi. E uma vez eu fui numa palestra, e aí uma coisa que acontece, é raro, mas acontece bastante. Eu tenho um setor da empresa que é o pessoal de TI. Eles estão usando uma ISO 27000 lá, alguma coisa do tipo. Aí eu tenho, por exemplo, o SOC que está usando o NIST. E eu tenho o pessoal do jurídico com LGPD. E aí eu tenho o pessoal de governança que está xingando todo mundo, ficando doido para gerenciar isso. Então ele consegue criar os projetos separadamente
para os setores ali, cada um fazendo um controle, talvez até um geralzão da empresa. Nesse caso, o ideal daí seria fazer um apanhado geral, né, de todas as atividades que estão envolvidas em cada um desses setores, cada um pegar o que faz parte do seu escopo ali e vincular ao setor especificamente, e todas essas pessoas fazerem parte desse comitê tendo acesso à ferramenta. Então, cada um pode trabalhar nas suas atividades de forma individual e, no final das contas, o projeto como um todo vai ter os indicadores geral, né, desse projeto e as evidências, né? Então, tudo que é feito ali em cada uma dessas partes já estará lá dentro da ferramenta. E a melhor parte é que quando troca os atores ali, né, que fazem parte desse projeto, ele já olha o histórico de tudo que foi construído até o momento. Então, isso ajuda muito a empresa como um todo, né? Porque é comum sair uma pessoa ali no meio do projeto e aí, puxa, mas o que fulano fez até agora? Então, você consegue olhar ali as atividades daquela pessoa especificamente para verificar até onde ela caminhou e o que falta para concluir. E a vantagem é que é bem simples, né? Não precisa de grande treinamento para aprender a mexer na ferramenta, porque a gente viu ali é bem intuitivo. A ideia é que a gente tenha sempre algo mais fácil possível, né, de utilizar. Se tiver que explicar, tá errado. A gente está sempre trabalhando para que seja ali o óbvio, né? Não, bacana. E outra coisa sem abrir valores, mas o licenciamento seria como? Seria por empresa, por usuário, por... A gente quis construir a ferramenta para que ela fosse acessível para qualquer tamanho de organização. Então, ela custa a partir de R$ 299. Então, as empresas pequenas e médias ali começam em 299, né? Aí, acima de 50 colaboradores tem um valor adicional por colaborador, mas é um valor bem acessível, assim, cabe no bolso de qualquer empresa. Tem várias outras questões aqui ainda dentro da ferramenta. Uma delas que eu queria te mostrar, que eu acho muito importante, Lucas, é a parte de treinamentos, tá? Então, aqui dentro do canal do DPO existem vários recursos, né? Desde do portal de comunicação com o titular de dados lá, que você gera um formulário ali para falar com ele, mas essa área de treinamentos aqui eu acho muito importante, ó. Então, eu consigo adicionar um curso. Eu vou entrar aqui no canal do SOC Brasil, eu vou pegar aqui, ó, um vídeo justamente do pessoal lá da EcoTrust. Então, vamos supor que eu, como encarregado de dados, meu papel é disseminar a cultura de privacidade dentro da organização, né? E aí eu quero que os meus colaboradores aqui entendam qual a importância de ter senhas fortes lá. Então, lá, senhas fortes. Entenda de ter senhas fortes. Tá. E aí eu pego o vídeo que está lá disponível no YouTube. Eu posso também definir aqui uma prova final, né? Essa prova final aqui é para validar se o colaborador entendeu o que estava no vídeo. Ó, posso pôr o nome do cachorro? Posso pôr o nome do cachorro na senha? Daí o nome do cachorro está lá no Instagram, né? Aí você evita até aquele pessoal que roda os 10 primeiros segundos e os 10 últimos segundos, né? Se ele fizer isso, vai ter a pergunta, se ele não souber, ele vai ter que assistir aquilo lá. Entendeu? Exatamente. Cara, quanto mais elaborado tiver aqui o questionário, melhor é. Eu gosto muito nos workshops, né, de sensibilização, a gente utiliza bastante o Kahoot ou alguma outra ferramenta assim para fazer a galera interagir, respondendo perguntas, etc. E tal. Então, quando a gente chama o público, né, para participar do projeto de maneira mais efetiva, eles acabam se interessando ainda mais pelo conteúdo. E a segurança da informação da mesma forma, né? A gente pode trazer isso como um tabu, mas pode também trazer isso de uma maneira mais amigável ali,
para que a pessoa minimamente entenda o porquê de cada uma das coisas. Então, quando eu criei esse curso dentro da plataforma aqui, por enquanto a gente não tem criação de conteúdo por aqui, né? Mas nossa, quanto conteúdo tem excelente ali na internet disponível. Então, você pode fazer uma seleção de alguns conteúdos que você quer distribuir e aqui você compartilha ele com os colaboradores, né? Eu acabei mudando de empresa aqui, então não tem mais o Lucas, mas eu posso criar aqui o colaborador novamente para essa empresa, chamada Lucas. E aí, seleciono aqui o Lucas e envio para ele o treinamento. Quando eu envio o treinamento aqui pela plataforma, aqui no dashboard, ele vai mostrar a evidência disso tudo, né? Então, aqui o nome do curso, o colaborador, o e-mail do colaborador, e qual que é a nota que ele tirou nessa prova, tá? Então, quando o Lucas clicar lá no curso, ele vai mostrar aqui o dia e a hora que ele abriu, e daí quando ele responder a pergunta, vai mostrar aqui qual que é o score dele. Então, isso também garante que eu consiga ver na prática se as pessoas estão assistindo ali o conteúdo ou não. É legal que dá para usar como conscientização, né? E aí é um dos pontos, tanto da ISO quanto da LGPD e tudo mais, tem os pontos lá de conscientização do povo, né? E evidência, né? Evidência de que eu estou dando treinamento sobre determinados temas. Já está tudo na mesma ferramenta ali. É interessante. É isso aí. Além disso, também a LGPD pede muito a questão de documentação, né? Não só a LGPD, mas a ISO, principalmente. Então, aqui na parte de gestão de documentos, você consegue adicionar aqui uma política de home office. E aí, da mesma forma, você compartilha ela com os colaboradores que vão trabalhar home office e ele gera a evidência de que essa pessoa acessou esse documento e aí ela tem um botão de confirmar lá, né, para ela dar um assinar no documento também. Então, ele gera a evidência lá da assinatura desse colaborador também. E aí, se eu mudei a política de home office, por exemplo, eu vou aí, altero e mando para todo mundo assinar novamente. Altera e manda essa nova versão da política para a galera. E aí a pessoa vai receber novamente por e-mail, vai acessar, vai ficar a evidência aqui de quem acessou, e você consegue fazer a gestão disso de uma maneira muito visual e muito simples, né? Sim. Bacana. Então, assim, eu preferi entrar mais aqui na parte do escopo, né, da parte da avaliação de riscos também, e do plano de ação, porque eu acho que faz mais sentido para o pessoal da TI, que já trabalha com outras questões, não só da LGPD, mas aqui dentro do canal do DPO a gente tem várias questões, por exemplo, o canal de comunicação com o titular, né, o formulário que você deixa no site lá, ele gera um protocolo, você faz o acompanhamento, tudo por aqui. Tem avaliação de terceiros, você pode enviar um questionário para quem presta serviço, para quem trata dados em nome da organização, para que você possa avaliar qual o risco que eles representam para aquela empresa. Tem o PDCA do próprio programa, né? Então, todas aquelas atividades que a empresa optou por aceitar o risco. Então, o que é muito comum? A empresa vai lá, vamos fazer um pen test, está lá no escopo. Beleza, vamos fazer o orçamento agora, black box. Aí o cara fala, o gestor olha e fala, cara, tudo isso para fazer um pen test? Não vamos fazer agora. Então, vai aceitar o risco? Vamos aceitar o risco. Então, ele fica evidenciado, né, que a empresa optou por aceitar o risco de não fazer o pen test naquele momento, e aí ele fica aqui dentro do PDCA. E aí, para que você possa rever isso no futuro. Tem o pop-upzinho de gestão de cookies. Pode falar, Lucas. Essa ferramenta que eu estou entendendo, eu não tinha essa visão no começo, mas olhando agora, governança, por exemplo, é uma que adora isso daí, né? Porque consegue no dia a dia, não é algo tipo, vou fazer um projeto de LGPD, um projeto de ISO, tem começo, meio e fim e acabou a ferramenta. Não, eu consigo usar ela no ciclo do dia a dia ali de segurança para o resto da vida. Sim, a ideia é essa, né? A gente costuma dizer até que a criação do programa de privacidade lá, ele tem começo, tem meio, mas não tem fim, né? Então, tudo o que você iniciou a partir daquele escopo, ele precisa ser continuado, porque se ele virar um documento assinado lá e ficar na gaveta por mais de 6 meses, ele já está desatualizado, né? Então,
é importante que exista esse ciclo do PDCA, né, dentro do próprio escopo do que foi aplicado. Então, a ideia do projeto é essa mesmo, que as pessoas elas possam continuar aquilo que foi implementado e fazer a gestão, né, desse projeto como um todo. Isso é bacana. E aí, naquela questão do documento, ele tem alguma coisa ali falando, ó, 6 meses, revisa ele. E aí, só pop-upzinho, alguma coisa? Ainda não, mas já está previsto aqui no backlog que o documento, na hora de você inserir ele, você vai colocar um tempo, né? Esse documento vai expirar tal data. E aí, nessa data, ele vai avisar o gestor do projeto de que o documento está expirando, para que ele possa ser revisado e reenviado para os colaboradores ali. Hoje ele já faz um papel muito importante, que é centralizar esse documento, né, em um lugar. Sim. Ao invés de mandar para todo mundo por e-mail, ele está centralizado na plataforma e a evidência de quem recebeu esse documento. Então, assim, daqui 2 semanas entra um colaborador novo, cadastra esse colaborador na plataforma, ela já vai acusar de que quais são os documentos que ele ainda não assinou. Então, dessa forma, facilita, né, a gestão ali. Porque aí você consegue ir lá e colocar, né, Lucas, deixa eu ver quais são os documentos que ele assinou e não assinou. Se eu não assinei, você vai lá e dá um reenviar, cobrar, alguma coisa do tipo. Exatamente, essa é a ideia, Lucas. Não, bacana. Então, a ferramenta em si, ela foi criada ali, né, para o profissional lá que faz gestão de diversos programas, mas também para que a empresa dê a continuidade nesse projeto. Então, não adianta nada o profissional ir lá e fazer aquela implementação inicial se aquilo não for continuado pela empresa, né? Então, a ideia é que tudo que foi implementado aqui, ele seja continuado ali depois da finalização da implementação do projeto. Então, isso é importante frisar, porque não é só implementar, tem que acompanhar, rever. E eu acho que abre-se muito leque ali, né? Principalmente com a questão do assumir o risco e tudo mais. Eu acho que é um negócio que normalmente é as dores, porque assumiu quem? Quando? E aí tem que resgatar um e-mail, resgatar um documento, não sei o que. Ali você consegue facilmente achar o documento e falar, foi enviado dia 1, ele assinou dia 3 e faltou fulano, que fulano assinou no dia 15 e todo mundo está assinado. A ideia é facilitar, né, a gestão disso daí. Principalmente ali quando você está passando pelo checklist, né, junto com o comitê lá, e as pessoas falam muito sobre determinadas atividades, tem um campo de observações ali que você vai anotando tudo o que foi falado sobre determinada atividade, e isso ajuda no posterior, né, para você lembrar do que ficou combinado e por que aquilo é executado daquela forma. Então, isso, além de gerar evidência, as pessoas conseguem lembrar de uma maneira mais rápida, né, aquilo que foi acordado lá entre todos na determinada atividade. Então, isso ajuda bastante. Tem aqui ainda até não só para a LGPD, mas para outras questões também, o sistema ele tem uma área de atas de reunião. Então, ao invés de você abrir um documento do Word lá e escrever o que foi conversado naquela determinada data, você cria uma ata de reunião por dentro da plataforma, marca os integrantes dessa reunião e seleciona os itens que fazem parte daquela que eram pauta daquela reunião, né? E aí ele gera automaticamente essa ata no final aí da reunião. Então, gera evidência, novamente, né? Evidência e histórico, né? Para quem vai assumir. E aí a ata não só para dentro, né? Se fiz eu e você domínios diferentes, ele envia para você e você respondeu, evidencia lá. Sim. Quer ver? Deixa eu ver. Será que tá marcado aí? Vou pegar 2 atividades aqui, vou colocar como revisar. Vou colocar 3 aqui como revisar. E daí, aqui em DPO, reuniões do comitê, vou colocar aqui uma ata para falar sobre antivírus. Vamos falar que essa é uma reunião para falar sobre antivírus.
aconteceu aqui no dia 31 de março, às 16 horas. Aqui essa empresa que eu troquei aqui não tem nenhum integrante no comitê, mas aí você pode adicionar aqui os participantes, adiciona a pessoa no comitê e tal. E aí aqui no plano de ação, eu seleciono as ações, né, que eu quero incluir nessa reunião. Ó, selecionei a primeira e a segunda aqui. E aí a gente vai tratar sobre esses temas especificamente. E aí você vai selecionar lá a pessoa, enfim, vai tratar o 5W2H, colocar as observações aqui, como que vai ser feito. E quando você vier aqui nas reuniões do comitê e olhar aqui em detalhes dessa reunião no antivírus, ele já vai trazer os itens, né, que foram selecionados para a pauta e todo o histórico do que ficou definido aqui, etc. e tal, se foi avaliado o risco. E aí, então, você vai registrar essa ata no final, enviar ela por e-mail, e aí, quando as pessoas assinarem, né, esse documento, ela se transforma num PDF, então daí você não pode mais alterar a versão final da ata. Então, a ideia é justamente unir dentro da plataforma todos os elementos que são necessários aí para fazer a gestão do projeto, para que você não precise ir lá no Word, escrever tudo que já foi conversado. Então, se a gente está conversando sobre um item específico, já anoto dentro do próprio item. E isso já faz parte da ata. E aí, se tiver um item adicional, você consegue colocar ali com custom ali, observações. Se tiver alguma observação adicional que não esteja relacionada no escopo lá, ou que não estava selecionado como item, né, de pauta, daí você consegue colocar nas observações. Ou então, a gente está na reunião aqui, não estava na ata falar sobre tal tema, mas a gente está falando sobre isso, aí eu venho aqui no plano de ação, por exemplo, ó, pego o terceiro item aqui e adiciono ela na ata também. E aí, então, ela vai aparecer lá, né? E aí, quando fizer o registro final, depois da reunião em si, ela vai constar no PDF também. Ó. Então, tinha 2 itens, agora vai ter 3 aqui. Entendi. Bacana isso daí. Cara, é uma coisa simples que ajuda muito, né? Principalmente quando a gente está falando de trabalhar aí em grupo de pessoas. Então, o máximo possível que você possa registrar ali do que ficou acordado, melhor para todo mundo, até para quem está tocando a reunião, né? Ó, a gente combinou isso. E daí o legal aqui no plano de ação, que ele tem aqui um ranking de atividades e que ele vai selecionando o grupo de atividades por pessoa, né? Então, toda segunda-feira o Lucas vai receber um e-mail lá com as atividades que estão sob a responsabilidade dele. E aí isso vai ajudando a dar celeridade no projeto como um todo, né? Uma sprint ali, aí você define qual que vai ser a sprint da semana e... na verdade, às vezes, muito mais, né? Toda semana ele vai te lembrar, mas às vezes você tem que, sei lá, fazer uma implementação de um projeto que vai levar 3 meses. Então, ele vai ficar ali te lembrando toda semana de que aquele projeto está sob tua responsabilidade. Isso vai ajudar para que chegue lá no final dos 3 meses e você tenha feito de fato, né? Não tenha ficado só combinado lá e aí, poxa, esqueci, não consegui. Então, isso aqui ajuda demais a fazer com que o projeto saia do papel, tá? Porque daí, quando tem um responsável pela atividade, a chance dessa atividade ser executada é maior do que quando não tem ninguém responsável por ela, tá? Sim, bem maior. Bacana. Mas é isso aí. Curti. Tem bastante coisa ali que eu não conhecia e abriu um leque aqui de opções até para mim aqui. Mentalmente aqui, achei interessante. Legal. Então, acho que é importante esse papo aí, né, Lucas, para a gente fazer esse compartilhamento de informações e até mostrar de forma prática aqui como que a ferramenta pode ajudar outros profissionais, né, a fazer a implementação de projetos. Assim como você gosta muito de falar que só que não é ferramenta, eu digo que LGPD não é ferramenta também. No caso aqui, eu gosto muito de usar uma comparação de que
A ferramenta, ela é a chuteira. Você pode jogar bola descalço, mas a chuteira vai te ajudar bastante, né? E no caso... E aquele negócio, e a chuteira não vai transformar o cara num Pelé. Não vai. Se você pegar a chuteira do Pelé e for chutar a bola com ela, você não vai chutar com ele. Mas ela vai ajudar bastante aquele grupo de pessoas, né, que está ali unido por um propósito em comum, que é fazer a gestão de um projeto para a empresa. E aí gerar essas evidências, todo mundo só tem a ganhar com isso, né? A empresa, porque tudo vai estar evidenciado ali, se trocar o chapéu do ator ali, o próximo ator também vai poder olhar o histórico, né, e acompanhar e continuar aquele projeto. É bom para o profissional, porque tudo que está combinado está evidenciado ali, então vai ajudar ele também a poder acompanhar, né, as suas próprias entregas. E é bom para a empresa como um todo, porque o projeto ele ganha celeridade ali. Então, mas era isso aí, Lucas. Quero agradecer, né, mais uma vez aí, essa oportunidade da gente poder fazer essa parceria e até ajudar. porque para o pessoal entender o porquê que o Octa Legal está sendo parceiro, porque é brazuca, é barato. É barateza. É o que eu encho o saco do pessoal. Segurança não tem que ser sinônimo de gastar dinheiro. Só tem que parar com esse negócio, tipo, não vou fazer segurança porque é muito caro. Não, tem um monte de solução barata. Às vezes é uma política que você não vai gastar nada. É só fazer a política, raios. Então, eu acho que o Octo tá bem nessa linha aí que a gente vem pregando, e até por isso mesmo a parceria aí, a gente não mede esforço de fazer essa propaganda, porque realmente a gente gosta da filosofia da empresa e de como você criou e tudo mais. Então, agradecer essa parceria aí, sempre bem-vindos. Valeu, Lucas. Então, estamos junto aí e estamos sempre ali no Boteco de Cyber e outros grupos ali. Quem não faz parte ainda da comunidade do SOC Brasil, recomendo bastante. O pessoal está ali super gente fina, colaborativo, né, com um espírito muito bom ali para ajudar os colegas. De vez em quando rola alguns voucher também, né? Já vi rodando ali voucher da Compt, enfim. Então, para quem não faz parte da comunidade ainda, bora pro Boteco de Cyber aí. Bacana. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Conte com a gente aí. Valeu, até mais.